Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Essa é a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. E hoje é o nosso primeiro programa gravado em 2021, porque gravamos um ano passado, que está indo no ar, que vocês já devem ter ouvido na semana passada, sobre teatro de revista, mas que só foi ao ar agora em 2021. Então esse é o nosso debut do ano. E nós estamos conectados com Bauru, como sempre, Chico. Olá, ouvintes! Bem-vindos novamente a mais esse ano que começa com esse podcast, ano 21, século 21, edição 21 do nosso podcast. Nem acreditamos que chegamos até aqui, enfim, e seguimos, vamos lá. E como vocês podem perceber, nós continuamos confinados. Exatamente, cada um em sua sala, e nós conectamos com uma pessoa que fugiu para Itu para passar um mesinho confinado em algum ar mais campestre, vamos dizer assim. Querido Paulo Bill Toledo, tudo bom, querido? Tudo ótimo. Maria, Chico, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, estou super acompanhando os podcasts, então é uma alegria e um prazer estar com vocês. Delícia. Eu dei spoiler ano passado, dizendo que a gente ia fazer essa entrevista, e conforme prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa do Paulo Bill, da tese de doutoramento dele, que trata, entre outros assuntos, trata de um período, mas que trata, entre outros assuntos, de um processo que o Teatro Oficina passou entre os anos de 67 a 70, poderia ser assim, Paulo? Sim, acho que sim. Uhum. Então, eu vou apresentar primeiro, como nós fazemos, a nossa dedicação à pesquisa. A gente faz uma apresentação completa da pessoa. Então, o Paulo, ele é graduado em bacharelado nas artes cênicas na Universidade de São Paulo, e aí ele é praticamente a pessoa da casa, porque ele faz mestrado em artes cênicas na USP-ECA, doutorado em artes cênicas na USP-ECA também. Ele foi professor conferencista no curso de artes cênicas da ECA-USP e foi professor substituto no Instituto de Artes da Unesp. Atualmente, ele é professor de literatura e teatro da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é coordenador do Núcleo de Estudos em Letras e Artes Performáticas da Faculdade de Letras da UFMG. E Paulo Bill Toledo também é crítico de teatro da Folha de São Paulo, já desde 2017 colabora com a Folha de São Paulo. É isso? Mais alguma coisa? Mais alguma informação, Paulo? Não, tá ótimo. Isso aí. Obrigado, Maria. Então, vamos lá. Vamos encarar o bicho aqui. O negócio é o seguinte. Eu vou fazer que nem os podcasts que eu ouvi nas férias, que ficam falando, ouçam os outros episódios. Se você não entendeu isso, ouça um outro episódio. Então, esse nosso podcast, eu recomendo que após ele vocês ouçam outros episódios, porque afinal de contas é uma linha aí narrativa sobre a história do teatro brasileiro, especialmente nessas décadas de 60 e 70. Então nós já temos outros, já falamos sobre Boal, já falamos sobre Vianinha, sobre Fernando Peixoto, e a gente tem falado muito sobre algumas questões pós-golpe civil-militar de 64, especialmente as posições da esquerda, né, no campo cultural, desde de orientações e caminhos tomados pelo Partido Comunista do Brasil, e também, em alguns casos, sobre adesão à luta armada, enfim. Então, eu acho bacana, eu acho que o Paulo é uma pessoa ideal para explicar para os ouvintes, numa linha geral, o que estava em jogo nesses anos que a gente vai falar, de 67 a 70, no Brasil, no campo cultural. Eu acho que é um momento que muita coisa estava em jogo, né? Acho que todo mundo que já ouviu um pouco falar sobre isso sabe que muita coisa estava em jogo, e mais que isso, talvez seja um momento que é talvez um momento meio que chave, decisivo ali, de umas viradas da compreensão da cultura e da política no país, cujas reverberações chegam até hoje, de alguma maneira. Eu sempre achei que ali nesse momento
desde assim, os anos 60 em geral, tem alguns nós culturais, políticos, que de alguma forma continuam presentes no debate cultural, social, político do país até hoje. E do ponto de vista cultural, eu acho que emergem questões, né, que vão ser, até hoje, muito decisivas, muito centrais, né? E o que estava em jogo são várias coisas. Ó. Primeira coisa, eu acho, para pensar um pouco esse momento, é de começar a falar de uma coisa que, curiosamente, é muito pouco falada, que é a dimensão da fratura histórica que o golpe de 1964 causa nos debates, na prática cultural no país. Ela é muito mais profunda, eu acho, é muito mais profunda e intensa do que julgaram os participantes, os artistas no momento, e as principais leituras históricas sobre o período, que eu tenho a impressão que não enfrentam como se deveria a dimensão dessa fratura. Tem uma frase do Paulo Arantes, um professor e filósofo da Universidade de São Paulo, falando sobre a dimensão do golpe de 64. Ele fala que o corte foi tão intenso que se apagou até a memória de que um dia houve inconformismo forte no país. Acho curiosa a frase, nesse sentido de se apagou até a memória, até a lembrança do que se vinha antes, ou seja, até a dimensão de outras práticas culturais e sociais que se experimentou antes de 64. Não se tratou somente de uma interrupção dessas práticas, mas um apagamento mesmo. Então, acho que uma das primeiras coisas que está em jogo é a compreensão desse corte. Porque antes do golpe de 64, por alguns anos, o país assistiu um movimento cultural muito intenso em torno de grandes movimentos que buscavam reorientar um pouco a ideia de arte, de cultura, buscando reposicionar a arte e a cultura socialmente, buscando fazer experiências produtivas junto com trabalhadores, estudantes, camponeses no país. Ou seja, buscou repensar a ideia social da arte, buscando posicionar as práticas artísticas, não só levar a cultura para os desfavorecidos, mas reposicionar o modo de fazer e de pensar teatro, canção, artes plásticas, cinema. Isso muito ligado ao movimento estudantil e ao Partido Comunista, que, aliás, eu falei o nome Partido Comunista do Brasil, eu acho, mas é o PCzão, o famoso PC, de uma hora que eles trocam de nome. Exato. Muito ligado a isso, por um lado, ao mesmo tempo era algo tão vigoroso e dinâmico que, de alguma forma, ultrapassava um pouco a ortodoxia, o sectarismo e as visões muito rígidas de interpretação social, tanto do movimento estudantil quanto do Partido Comunista. Por exemplo, foram momentos em que apareceram grandes movimentos, como os Centros Populares de Cultura, movimento de cultura popular, movimentos sobre o qual, se não me engano, a Iná falou, né, logo num dos primeiros podcasts aqui. Mais um aí para fazer propaganda, né, Maria, que vale a pena assistir. O CPC da Uni, muito importante. Isso. Então, para a gente começar a pensar assim, o que estava em jogo naquele período, escutar esse podcast da Iná falando CPCs é super legal, porque ali mostra uma das questões que estava em jogo. Mas quando a gente já pensa assim, na metade final da década de 60, era algo que todo esse grande movimento de popularização, de experimentalismo, de tentar outra forma de pensar a cultura socialmente, isso que a gente precisa lembrar sempre é que isso foi brutalmente e imediatamente interrompido em 1964. Assim que o golpe instaurado, nos primeiros dias do golpe, o movimento de cultura popular que funcionava em Pernambuco foi imediatamente interrompido, seus professores perseguidos, sequestrados, assassinados, torturados. No dia do golpe, no Rio de Janeiro, o CPC foi imediatamente atacado, né? Exatamente. Na primeira semana, se não me engano, acho que 2 dias depois do golpe, foram tropas paramilitares, era uma coisa assim absurda. Que cercaram... Sim, eles pularam Vianinha, a mãe do Vianinha conta do Vianinha e do Carlos Vereza pulando o muro, e o Carlos Vereza falando, eu tenho um revólver, a gente vai conseguir, e o Vianinha falou, você não está entendendo o que está acontecendo, vamos pular o muro.
Exatamente, Maria, isso aí. Eles ficaram alguns ainda pensando como resistir, se era possível alguma coisa ali no prédio da Uni, onde funcionava, onde estava sendo construído o Teatro do CPC. E o prédio foi cercado por grupos paramilitares que metralharam o prédio com eles dentro e depois botaram fogo no prédio, que obrigou eles a saírem pelo fundo. Ou seja, assim, foi literalmente destruída qualquer eco desse movimento. É até curioso pensar nisso, uma breve história. O Vianinha, esse importante dramaturgo, ator, animador de teatro, que foi um dos corações dos Centros Populares de Cultura, Vianinha morre em 1974, 10 anos depois do golpe, morre muito jovem. E tem uma história que o Domingos de Oliveira, que era muito amigo do Vianinha, foi ao hospital pouco antes da morte do Vianinha, e ele já estava em agonia, assim, prestes a morrer, e ele estava delirando. E no delírio dele, ele lembra dessa história que a Maria acabou de se referir, dessa história dos jovens fugindo do CPC. Eu fiquei muito impactado quando eu li isso, porque era uma espécie de prova de duas mortes, como se ele tivesse passado por duas mortes, à beira da sua morte física, ele tivesse lembrado de um momento de morte dele. Sim. Morte dele e do país, uma espécie de corte, de fratura brutal. Então, acho que a primeira coisa que está em jogo é um pouco a interrupção disso, dessa experiência, dessa tentativa, a impossibilidade de continuá-la, a brutal, porque muito se fala, né, que o golpe foi violento mesmo a partir de 68, depois de que o AI-5 foi promulgado em dezembro de 1968, onde supostamente seria um momento em que a ditadura se recrudesceu. Por um lado é verdade, por outro não, porque em 64 ela foi violentíssima também, só que ela foi violentíssima fundamentalmente contra trabalhadores, camponeses, sindicatos, classes que já historicamente no Brasil são vítimas de repressão constante e sistemática. E ela foi violentíssima contra essas classes que ousaram, entre 60 e 64, formular e pensar em outras maneiras de se viver e conseguiram pressionar um pouco o poder do Estado e o capital. Eles foram objeto de repressão imediata, não só eles, como também todos os movimentos culturais que buscavam contato com o campo do trabalho. Esses movimentos foram interrompidos. Em contrapartida, grupos de esquerda artísticos não foram imediatamente reprimidos, censurados. Seriam depois. Bom, e aí, pós-golpe, então, o que está em jogo ali? Um monte de posições. Uma primeira posição ligada a um tipo de resistência à ditadura que estava nascendo, uma posição que a gente pode ver manifesta nos grandes musicais de protesto depois de 64, como o Show Opinião, de dezembro de 64, o Arena Contra Zumbi, esses musicais que moveram paixões, assim, fizeram muito sucesso, lançaram um disco, vendia disco. Houve uma posição de uma espécie de entusiasmo da resistência, que já envolvia um tipo de paradoxo, né? Porque eram tipo assim, as condições no país regrediam radicalmente. Em contrapartida, dava uma sensação de que essa produção artística de esquerda expandia-se, uma espécie de paradoxo ali, né? Da expansão, a expansão tanto de público, de debate público em jornal, de sucesso, isso parecia que se expandia enquanto a situação do país regredia, se fechava. A gente vê bastante, né? É um fenômeno curioso, tem que ser estudado, tem que ser observado com muita cautela e precisão. Isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, que é esse tesão da participação, né? O tesão comunitário. Quando ele não existe, na hora que ele aparece, dá isso a sensação mesmo de realmente estar acontecendo alguma coisa muito importante. É isso mesmo, é isso aí. E parece esse frisson, né, de época. Tanto isso tem a ver um pouco que uma passagem do Show Opinião foi censurada, uma breve passagem. E aí essa passagem, que era que as pessoas devem conhecer, porque tem um vídeo no YouTube ainda, sobre que é a Maria Bethânia cantando Carcará, no Show Opinião. E a Maria Bethânia, no meio da canção do Carcará, uma canção do João do Vale, ela falava assim, uns dados sobre a migração de retirantes do Nordeste. Esses dados foram censurados.
E aí o pessoal trocou por uma coisa nonsense, tipo o peso das águas do Oceano Atlântico, umas coisas assim. E essas passagens, depois que elas foram censuradas e tiveram que ser trocadas, passaram a ser as passagens de maior entusiasmo nos momentos. As pessoas ficavam de pé e aplaudiam, porque era uma espécie de marca de ato social de resistência. Né? Bom, essa era uma posição ali forte nos primeiros anos, depois do golpe de 64. E é uma posição complicada, né? Como eu já disse, tem um pouco esse paradoxo, tem essas questões. Esse paradoxo envolve também uma outra coisa que entra forte na questão cultural, no debate cultural, que é a indústria cultural. Vários desses artistas, primeiro, o teatro começa a trabalhar de forma muito próxima com a canção de protesto, com a nascente MPB, é até um signo curioso do período. Assim que desaparece o CPC, o MCP, duas siglas que contêm o P de popular, elas desaparecem e dão lugar, são suplantadas por uma outra sigla que vai operar até hoje, que é MPB. No entanto, o popular de MPB já não é mais o mesmo popular. Já não significa mais a vontade de ir em direção ao povo e inventar outras formas de produzir cultura. Já é uma outra relação mais culturalizada e é diversa o sentido. Então, essa expansão ali do momento, ela envolve também, se a gente olhar mais de perto, se a gente fizer um reexame dela, ela tem sua força, seu vigor, seu magnetismo, mas também ela é regressiva em vários aspectos. Ela também tem uma espécie de capitulação em vários aspectos, também tem uma espécie de se deixar levar pelo fascínio da indústria e do alcance daquilo tudo, enfim. Só que a partir de 1967, a coisa ganha uma outra figura, que talvez a gente vai se aproximando do nosso tema, né, que é o teatro oficina. E a partir de 67, a coisa ganha uma outra figura um pouco. Porque em 1967, você tem uma espécie de reviravolta no imaginário político e social no período. Em 67, por exemplo, a sociedade civil começa a se organizar de forma cada vez mais adensada contra a ditadura. O movimento contra a ditadura cresce. É ali que vão derivar as grandes passeatas, em 67, 68. O movimento estudantil cresce, se torna uma força importante no jogo político. Acontecem entre 67 e 68 três grandes greves, que era algo inimaginável depois de 64, greves organizadas fora do âmbito do sindicato, a greve de Contagem, de Osasco e de São Bernardo. Então, que vão, de alguma forma, vão botar em outro lugar um pouco. A ditadura fica acuada em 67. Essa é uma coisa que a gente esquece também. É um momento que parece que ela ia cair a qualquer momento. A gente tem vivido um pouco isso, né, ultimamente, a sensação de que agora tem um pouco essa atmosfera pública, de rede social, né, quando às vezes cai um pouco a aprovação dele, parece. Enfim, 67 foi um pouco esse momento de que um pouco de refluxo das forças conservadoras e de fortalecimento da luta contra a ditadura no campo da sociedade civil e no campo cultural também, se começa a se organizar outras formulações, outro tipo de formulação contra isso. E 1967, portanto, é também um momento que tem a ver um pouco com essas viradas, que está em jogo, que no campo do teatro, que é o nosso assunto, né? Além dessas posições de resistência mais festiva, para usar um termo que o Zé Celso usava muito para se referir a essa resistência, uma esquerda festiva, além dessa posição festiva, entusiasmada, começa a aparecer em várias linguagens artísticas uma posição, uma outra forma de leitura e interpretação ali do momento histórico, do período histórico. E é aí que entra um espetáculo decisivo, de inflexão marcante na história do teatro brasileiro, que é O Rei da Vela, que estreia em setembro de 1967. Paulo, então, a gente está acostumado, ou pelo menos a minha geração, a ouvir sobre o teatro oficina que haveria uma cisão muito concreta entre o Arena e a oficina, ou talvez entre esse lado do teatro das canções de protesto, mais engajados, e esse lado festivo da oficina. Mas, pela historiografia, e isso rapidamente a gente percebe, as coisas não eram tão maniqueístas, né? E aí a sua tese é muito interessante, você fala muito bem disso, de como, em várias entrevistas aqui, a gente voltou a esse tema,
que é talvez o tema do apagamento. Houve um apagamento de algo anterior a essa cisão, e que era, na verdade, um compartilhamento muito intenso entre as criações de ambos os teatros, né? Sim. As pessoas que circulavam nesses dois lugares eram mais ou menos um grupo de mesmas pessoas, né? Talvez o Flávio Império seja o maior exemplo disso, o Boal também, de estar circulando. Então, como é que é isso? Por que a gente só tem notícia do Oficina Festivo, como você disse, aqui fazendo uma redução drástica? Eu acho que tem vários motivos, mas você falou, é perfeita, de fato. Antes de 67, o Teatro Oficina era um grupo que trabalhava fez várias parcerias com o Teatro de Arena. O Boal dirigiu peça na Oficina, antes de 64. Eles tinham parceria circulando, né? Trabalhando junto, estudavam Stanislavski junto, esse encenador russo que foi muito importante no Brasil nessa época para pensar outras formas de lidar com a atuação, com a interpretação, uma atuação mais ligada a uma atenção para o fenômeno concreto, menos ligada a uma espécie de inspiração metafísica do ator, mais ligado a uma atenção pela concretude do gesto, da ação, da situação do outro. O Oficina e o Arena estudavam juntos, o Stanislavski tinha uma espécie de convergência mesmo muito forte. Em 67, é um momento de que algumas divergências ficam mais explícitas, mas tem a ver também um pouco esse dualismo que se criou historicamente entre os dois grupos. Ele nunca foi verdadeiro, de fato, né? Ele foi um pouco foi construído, é igual esse dualismo de Caetano e Chico Buarque, sabe, da época. Tem um pouco isso, uma espécie de uma construção histórica. Teve grandes polêmicas que foram violentas. O Boal se posicionou fortemente contra a Oficina. O Zé Celso, numa entrevista de 68, também se posicionou fortemente contra o Teatro de Arena, mas era muito mais menos intenso, menos dualista do que parece. Mas esse dualismo também foi construído um pouco pela figura... O Zé Celso também fomentou um pouco isso, que ele conta a história, né? De certa forma, porque ele centralizou na figura dele essa alma da Oficina, que até então era 4 partidas, Fernando Peixoto, Borg, a Ítala e ele. Não sei se eu diria que é 4 partidas, mas esses nomes que você citou mostram que a Oficina não era, como é hoje, um grupo que tem um coração, um pajé, uma figura muito intensa, né? Centralizando o grupo, que é o Zé Celso, que é a força do grupo, talvez um pouco até hoje, né? A beleza também até hoje, mas é algo muito característico do Oficina hoje, né? Como assim, ninguém consegue hoje em dia imaginar o que é a Oficina sem o Zé Celso. Ali no período, não. Ali no período tinham várias pessoas, forças atuando, pessoas que compunham o conselho criativo da Oficina, decidiam juntos qual ia ser a próxima peça a ser encenada. O Zé Celso era parte desse coletivo. Ele não era o dono, né, da Oficina, não era o... E de alguma maneira teve uma reescrita na história. Mas para pensar nisso, acho que é interessante mesmo olhar para o Rei da Vela, porque o Rei da Vela, ele estreou em 67, ele foi uma espécie de renascimento da Oficina em vários aspectos, né? Ele estreou em setembro de 1967, o Rei da Vela, e de fato foi um marco, foi um dos espetáculos mais importantes da década de 60 e talvez do século 20 no Brasil. E ele estreou na Oficina depois de um incêndio que o Teatro Oficina aconteceu na Oficina em 66, e um incêndio que destruiu a Oficina. E ele foi reconstruído e reabriu com a estreia da Oficina. Então já tem essa espécie de índice, né, de símbolo de um renascimento. E vários aspectos contribuíam para essa ideia de renascimento, né? No programa do espetáculo tinha um texto que é um tipo de manifesto do Zé Celso, ou seja, um manifesto de uma inflexão, de um novo teatro que precisava ser feito. E é um manifesto que tem bem essa cara de forma manifesto, né, que era criticando o que vem antes e anunciando uma nova possibilidade. Tem no programa tem essa marcação do Rei da Vela. E
No entanto, é um espetáculo que, se a gente olhar, para quem, por exemplo, para quem assistiu a remontagem do Rei da Vela, para quem não sabe, o Rei da Vela foi remontado de forma comemorativa em 2017, 50 anos depois da estreia original. Foi remontado, ficou em cartaz no Sesc Pinheiros, depois ficou em cartaz no próprio Oficina, no Ibirapuera. Foi um acontecimento da cidade de São Paulo recente, né? Para quem assistiu essa remontagem, que é uma remontagem interessante, porque é uma remontagem que buscou reproduzir a montagem original, diferente da remontagem do Roda Viva, que também foi uma outra peça. O Rei da Vela não, tentou se reproduzir de alguma forma. Quem conhece a Oficina de hoje foi assistir e falou, que isso? Não é a Oficina. Porque, de fato, a montagem do Rei da Vela é totalmente diferente da ideia que a gente tem do que é o Teatro Oficina hoje. Não sei se vocês viram, Maria, Chico, mas Para mim, o que era mais curioso naquilo é que eu achei, 2017, eu achei o Oswald de Andrade absolutamente contemporâneo. E achei que tinha alguma coisa lá no meio que aconteceu em 67 que não era tão contemporânea assim. Foi uma sensação que eu... A grande revolução desse espetáculo é o Oswald. Isso que você está falando, eu acho muito legal. A gente pode retomar daí, porque, de fato, essa sensação de que Oswald é uma coisa muito contemporânea, de que a peça parece que ecoa e fala de uma sociedade que segue operando, foi também a sensação que o Zé Celso e o pessoal da Oficina teve quando entrou em contato com o texto 30 anos depois de ele ter sido escrito. Né? O Rei da Vela de 67, o texto foi escrito em 37, talvez, né? Acho que foi 30 anos antes. Mas então, a primeira sensação que o Zé Celso teve, vejam, isso já muda a forma de pensar uma cultura de protesto ali no momento. Porque as peças de primeira resistência, de protesto, elas tinham um caráter muito circunstancial. Era preciso parodiar, satirizar, se antepor ao que estava acontecendo imediatamente. Era preciso, se o presente se impunha, era preciso estar presente, né? Até nas canções dos espetáculos, tem essa espécie, estamos aqui. Os preciso estar atento e forte, né? Precisa estar atento e forte, exatamente. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol, mas estamos aqui, né? E coisas do tipo. E quando eles leem o Rei da Vela, é uma espécie de sensação que Oswald compreendia, uma espécie de movimento do país que era muito mais profundo. Ou seja, o golpe de 64 não era uma espécie de desvio trágico na história do país conservador. Podia ser visto como parte de uma constante trágica no Brasil muito anterior. Nesse sentido, você tem total razão, Maria, de como isso é atual. E acho que ajuda, inclusive, a gente a compreender e lidar com o momento político sombrio que a gente está vivendo hoje, né? Que também, às vezes, é interpretado como uma espécie de absurdo, de um desvio absurdo, trágico, que é isso que nos tornamos. Com a impressão que, na verdade, ele é muito mais próximo do que sempre fomos. Reiteração desses mesmos processos de reiteração da barbárie que o país é desde da colônia, passando por 4 séculos de escravidão e por aí vai. Então, essa sensação que você fala, Maria, do Rei da Vela ter uma atualidade, acho que é a mesma sensação que eles tiveram em 67. Uma espécie de peça satírica que capta um tipo de movimento constante do país, capta um tipo de persistência trágica, ou seja, algo muito mais profundo do que esse antepor ao golpe e perceber que, na verdade, a coisa é muito pior, muito mais profunda. Uma espécie de, para quem conhece a peça, uma peça de estrutura simples até, mas bem esquisita também. Uma peça que tem uma empresa de agiotas chamado Abelardo. Olha, veja, eles têm nome, são 2 agiotas que têm o mesmo nome, Abelardo I e Abelardo II. Desculpa o spoiler para quem não leu, mas a peça termina com a morte do Abelardo I, sendo substituído pelo Abelardo II, ou seja, tem uma estrutura de circular, de repetição eterna, de algo que se repõe, uma espécie de atraso que se repõe para mover o nosso progresso, esse nosso estranho progresso. Praticamente é uma peça de arquétipos, né? E aí o que o Oswald faz é descobrir quais são os arquétipos essenciais que moram no Brasil, que vivem no Brasil,
E por isso que eles cabem tanto em 67 e em 2017 eles se encaixam, porque Exato. nada muda. Exatamente, quando o Chico está falando de arquétipo, ele já dá uma ideia de uma espécie de constante, de uma espécie de concretização de uma forma constante que se reproduz no país. Nesse sentido, é uma peça que se aproxima muito de um filme que estreou pouco antes, que é um dos clássicos do século XX, chamado Terra em Transe, do Glauber Rocha. E o Glauber Rocha faz esse mesmo movimento no filme dele, chamado Terra em Transe, que é a percepção de que o problema não é 64. O problema é desde o descobrimento. O filme começa no descobrimento, a chegada na praia, né? Tem uma espécie de marcação de tragicidade perversa, de uma espécie de movimento pendular do Brasil que se move e não sai do lugar. Na verdade, quando lendo o seu trabalho, observando esses movimentos, essa descoberta do transe, né, que o Zé vai utilizar de outra forma, aliás, li numa entrevista que ele tirou o transe de outra pessoa, na verdade, que ele seguiu na juventude, que também utilizava essa palavra. Mas esse transe, a descoberta dele, que eu acho que modifica completamente o panorama, como um salto conceitual, e que logo em seguida é repetido pela derrocada, quer dizer, assim, nós tivemos um entendimento, até meio brechtiano isso, assim, à luz desse entendimento e depois não soubemos o que fazer com isso, e isso é um truque também muito brasileiro, não é? Assim, tentando trazer um pouco para o que a gente vive hoje, como se a gente tivesse grandes descobertas, mas na produção artística a gente nunca tivesse alcançado uma forma de ultrapassar elas. Acho que é super legal isso que você está falando, porque, de fato, e aí aponta para uma outra questão importantíssima e decisiva, porque quando a gente pensa no Rei da Vela, no Terra em Transe, sim, mas quando a gente pensa no Rei da Vela, isso que eu estou falando, isso que a gente está falando agora, dessa compreensão de uma espécie de algo muito perverso e trágico, numa espécie de constituição do que somos, mas quando a gente pensa no Rei da Vela, a gente vai, no espetáculo Rei da Vela, não só na peça, mas no espetáculo, a gente vai pensar, mas o espetáculo não é isso. Ele não é negativo, assim. Ele não é um diagnóstico do caos do país. Pelo contrário, ele é um espetáculo efusivo, expansivo. Né? Olha, vejam, então, que já tem uma espécie de contradição. Tem a ver um pouco com isso que você está falando. Uma tentativa de lidar com isso. Mas, porque o espetáculo Rei da Vela, e aí está, acho que uma questão importante, acho, e decisiva ali para lidar com um espetáculo como esse, que é um espetáculo que, por um lado, compreende muito mais a fundo do que os artistas do momento o buraco em que estávamos, a dimensão do problema. Por outro lado, ele não é um espetáculo negativo, que vai formular o diagnóstico pesado a partir disso. Ele, de alguma forma, é um espetáculo que aponta um tipo de positividade, que aponta um tipo de entusiasmo, um tipo de festa também. Que festa, que entusiasmo é esse, né? Mas tem a ver com aí já um movimento que nasce um pouco ali, com Terra em Transe, com o Rei da Vela, com o Caetano Veloso, com várias outras linguagens, que é o tropicalismo. E o Rei da Vela, de alguma maneira, é um marco formador dessa ideia de tropicalismo, que é um movimento curto, mas que, de alguma maneira, ecoa muito até hoje. Talvez um dos movimentos que mais ecoe, assim, culturalmente, até hoje, que, por sua vez, o tropicalismo é uma releitura do modernismo do começo do século XX, com a ideia de antropofagia, e os dois trabalham nesse sentido um pouco similar, que é reconhecer um pouco a tragédia do país e, ao mesmo tempo, encontrar nessa barbárie, nessa tragédia, um ponto de virada, uma possibilidade. Um dia eu conversando com um amigo, ele falou, conversando sobre isso, ele falou, para eles parece que é tão ruim que é bom. Mas é como assim, é uma espécie de percepção dessa tragédia, mas ao mesmo tempo a observação também de uma espécie de potência brasileira própria. Porque é um luto muito importante.
na verdade, e o luto te liberta, né? E, de certa forma. Isso, um pouco O que eu fico pensando é que daí também, observando você falar do Terra em Transe e de todos os manifestos que daí surgiram, e do Glauber falar nossa estética, nossa fome, toda essa ideia de que somos disso. subdesenvolvidos, mas o novo virar do subdesenvolvimento, nós não vamos continuar alimentando o modernismo alheio, nós somos, né, nós somos o moderno no Uhum. subdesenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, é, me deu, depois de muitos anos, muito acolhendo essa ideia, me deu um certo... Gente, mas então por que a gente não consegue sair desse lugar, entendeu? Eu acho que você tem muita razão nesse desconforto, nessa angústia. Eu acho que por muitos anos, e até hoje, a gente aceita muito facilmente, porque é uma tese acolhedora um pouco, né? Como você falou, né? Diante do caos, a gente, nossa, mas talvez esse caos seja a passagem da gente para o futuro. O Glauber, o Caetano falavam, inclusive, de uma chance de essa brasilidade caótica ser um tipo de abertura civilizatória para o mundo inteiro, ser um teste de remédio civilizatório. Nessa, essa brasilidade, a forma de uma amabilidade mais volátil do brasileiro e várias outras questões que, apesar de serem forjadas pelo caos do país, teriam um potencial de transformar sociabilidades mundiais. Caetano, várias canções, não vou citar aqui, mas várias canções do Caetano trabalham com esse movimento, né? Tem a clássica da Tropicália, tem um verso que é: a criança sorridente, suja, feia e morta, estende a mão, mas o seu coração balança um ritmo de tamborim, e aí vai a canção sobe. Então tem assim, tipo diagnóstico da barbárie e ao mesmo tempo possibilidade do samba, da vida, né? E o Rei da Vela trabalha assim, já, o Zé Celso já coloca, esse é o dedo do Zé Celso, já ali em 67. Ele trabalha com o diagnóstico do caos, dessa circularidade violenta e sem fim da barbárie, e ao mesmo tempo, a partir daquilo que é renegado pela cultura, ele coloca estruturas do teatro de revista, do carnaval, da chanchada, o que é considerado brega, atrasado. Ele toma tudo isso e fala, mas aqui tem uma espécie de vigor que pode ser transformador, que pode tirar partido do nosso atraso, que pode dar um salto para além desse diagnóstico. Então, olha que curioso, tem uma curiosidade, e essa curiosidade também está no Roda Viva, essa peça do Chico Buarque, de 68, que é uma peça toda negativa também, que é uma peça que fala, tá na canção do Chico, que acho que todo mundo conhece, que fala assim, tudo que se cria vem à roda viva e transforma no mesmo, e toma conta de tudo. Não sei se alguns anos atrás, no golpe de 2016, eu acho, os artistas gravaram e cantaram Roda Viva, você lembra disso? Você participou? Cantamos os versos. E era terrível, a gente cantava e chorava, né? Porque... então. Mas é um pouco essa abordagem. E a releitura do Roda Viva, a remontagem do Roda Viva, teve essa pegada bem mais positiva ainda, né? A releitura, a remontagem do espetáculo pelo Oficina. Mas o Roda Viva, então, tem essa negatividade, só que o espetáculo de 68, que não é da Oficina, foi dirigido pelo Zé Celso fora da Oficina, mas é um espetáculo que é a mesma questão, faz a negatividade, só que ele cria aquele coro famoso do Roda Viva, de jovens hippies, que, tipo, saíam do palco, entravam no meio da plateia e dançavam, e eles formulavam a saída para a negatividade da peça. Olha, vejam que eu acho uma coisa muito curiosa, e que mostra muito da força de encenação do Zé Celso. É como se a dramaturgia tivesse um discurso e a encenação introjetasse outro ali. A cena tem um outro discurso que não é o mesmo da peça, necessariamente. Mostra a vitalidade da encenação de um diretor como ele. E no Rei da Vela também. Apesar de ser o Oswald que tenha formulado a ideia de antropofagia e tudo mais, a peça O Rei da Vela não faz parte desse discurso da antropofagia no Oswald. O Zé Celso faz com que ela soe como parte desse discurso, ao colocar aqui nos cenários do Hélio Eschbauer, um cenário mega carnavalizante, então que ao mesmo tempo é diagnóstico da nossa tragédia, ao mesmo tempo é samba, é vontade de se movimentar, de dançar. Para quem assistiu a remontagem, é um pouco isso, dá vontade de dançar com eles, né? De não sei,
tem esse convite positivo, apesar de ter um diagnóstico negativo. Mas o Fernando, você diz que o Fernando já naquele momento tinha uma leitura diferente do que estava mobilizando o espetáculo, né? No caso do Rei da Vela. Total, Maria. Aí entra mais uma questão. Isso é um dedo do Zé Celso, uma questão que ele marca ali na peça. Mas se a gente olhar para o Rei da Vela, 67, e é um espetáculo legal de falar por causa dessa remontagem, porque na remontagem a gente pode ver um pouco o eco do que foi mais claramente, né? Mas já assim, vendo a remontagem, já está claro que você vê que apesar desse discurso tropicalista que o Zé está começando a elaborar ali, é uma peça que ela não é totalmente isso. Já no programa da peça dá para ver, é um programa interessantérrimo, assim, porque no programa tem esse manifesto do Zé Celso, que eu falei, um manifesto já elaborando essa posição dele, tropicalista, pré-tropicalista, ou antropofágica, ou toda própria dele. Mas no mesmo programa tem um texto do Fernando Peixoto. O Fernando Peixoto, que teve um podcast também sobre ele, né, mais uma propaganda aí para ver, é uma figura interessantíssima no Brasil. É um cara que nunca foi ligado a essa tendência. Né? Para quem conhece um pouco a obra do Fernando Peixoto, acha até engraçado. Como assim o Fernando Peixoto foi da oficina durante tanto tempo? Né? Porque é um cara que ficou estudando Brecht muito tempo, era fissurado no Berlin Ensemble na Alemanha. Inclusive, olha que outro paradoxo. Você sabe que o Teatro Oficina foi reconstruído em 67, com a arquitetura do Flávio Império e do Rodrigo Lefebvre, dois arquitetos fantásticos. E o Flávio Império, além de arquiteto, cenógrafo, encenador, uma figura assim, deslumbrante do teatro. E eles construíram seguindo o modelo do Berliner na Alemanha, um teatro brechtiano, todo desencantado, com as coisas à mostra. Para quem conhece a oficina de hoje pode estar achando estranho, né? Mas a oficina que existe hoje não tem nada a ver com a arquitetura, com a oficina de 67. A oficina que existe hoje, que é aquela arquitetura linda também, da Lina Bobardi, é de 93, muito depois. 67 era um palco frontal, todo de concreto armado, aparente, aquela arquitetura moderna, todo desencantado. Tem uma foto na sua tese que eu estava lendo, aí eu olhei e falei, ué, isso é oficina? Será que é de outro ângulo? Aí eu fiquei procurando, eu falei, não, na verdade é outra oficina, até achei que era uma oficina antes do incêndio. Agora você explicando, era uma oficina depois do incêndio, a segunda versão. A segunda versão da oficina, a oficina depois do incêndio, que foi todo pensado, debatido, uma arquitetura pensada, debatida teatralmente, esteticamente. Era lindo também. E que depois foi caindo aos pedaços, teve que ser reconstruído em 93, no retorno triunfal, assim, quando a oficina se transformou em uma espécie de símbolo cultural do teatro brasileiro a partir da década de 90. Coisa que não tinha, um espaço que ele não tinha ocupado antes. Mas olhando para essa arquitetura, dá para ver, portanto, que eram várias forças em lutas. E o Fernando, que é um cara brechtiano, pensando em outros caminhos, no texto dele para o programa do espetáculo, ele não compactua com essa saída positiva, manifesta. Pelo contrário, ele fica ressaltando. É quase dois textos que se contrapõem no mesmo programa. Acho muito legal isso. E ele quase que se contrapõe à posição, porque ele tenta realçar no Oswald, o Oswald comunista, o Oswald da interpretação rigorosa sobre o Brasil, não o Oswald da antropofagia. Enquanto o Zé Celso quer ressaltar esse Oswald um pouco. É curioso esse choque ali dessas posições em luta. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, eu e o Chico, e a gente estava dizendo como ainda hoje, talvez pelo tempo, talvez a gente possa até fazer esse recorte e convidar as pessoas a lerem o seu trabalho, porque eu acho que vale muitíssimo a pena, que o rigor que havia no pensamento dessa esquerda, que a gente está acostumado a dizer esquerda mais engajada, e que ela tem a pecha de ser uma esquerda chata, retrógrada, pesada, antiga, ultrapassada, mas que possui um rigor que, de certa forma, pela festividade, que nós queremos também, porque nós temos corpos, nós queremos ser felizes, nós temos tesão, tudo certo, tudo lindo. Aliás, também tem o podcast do Live and Theatre, se vocês quiserem ouvir. Esse eu ouvi, do William. Né? Do William. Mas, apesar disso, é como se essa festividade, o preço dessa festividade fosse a perda do rigor do pensamento.
E acho que a Maria Rita Raquel que falou que todo mundo começou a ficar Odara, e daí o problema é que todo mundo passou a ficar Odara, entendeu? E aí, então, essa briga que a gente tem notícias, na verdade, é essa disputa talvez anterior entre essas forças tão necessárias e contundentes no país, uma de necessidade de reflexão rigorosa e outra de necessidade de prazer, porque, né, convenhamos que está difícil. Mas você falou do Livre, é curioso, porque eu acho que o Livre é um grupo fantástico, adoro, assim, eu acho que o Livre é um dos grupos que conseguiu conjugar isso de forma melhor. Conseguiu conjugar de forma melhor uma interpretação, um engajamento forte. E olha só como as coisas são fortes de apagamento, e aí não tem intencionalidade, né? Assim, ou talvez tenha, mas não exatamente dos atores que estão envolvidos. É, né, uma intencionalidade talvez histórica. O apagamento faz com que a nossa impressão do Living, o Living é uma oficina. E o William, muito educadamente, deixou muito claro, assim, a oficina colocou a gente numa arapuca, a gente chegou no Brasil e teve que dar um jeito, porque o Zé enganou a gente, basicamente. O Zé também vai falar que eles enganaram, que daí tiveram que, né, bando de raça e tal, tudo bem. Mas, assim, para mim foi um resgate a imagem do Living, descolado do oficina, fazendo teatro na favela. Total, eles na hora que chegaram viram, nossa, não tinha nada a ver, né? E acho que é isso, assim, total razão. Mas, de fato, aqui no Brasil se criou um pouco esse problema, porque essa vontade que você bem coloca, que é necessária, a ideia de também trabalhar com essas pulsões desejantes na cena, né, de mobilizar essa festividade que pode ser mobilizadora, tudo isso, no Oficina foi ganhando, mas isso é assunto para um outro momento, né, mas foi ganhando uma espécie de uma roupagem irracionalista, que era, aí passa a ser, aí, isso depois um pouco do Oficina, no Oficina já da década de 70, que é o descarte disso tudo. Que aí passa a ser até curioso, até uso no trabalho lá a expressão que é o transe, que era visto ali em 67 como um problema do país, o país está em transe, né, uma espécie de circularidade, mas meio zumbi, é um problema o transe na década de 60, a Oficina passa a ser um tipo de solução. É preciso entrar nesse transe para expandir a consciência, a percepção, para ser uma defesa de um transe metafísico que ampliaria as consciências ali do momento. E o Zé Celso, acho que é uma figura fantástica do teatro, né? Mas ele conta, como ele centralizou muito a oficina em torno de si mesmo, ele acabou contando um pouco a história do grupo a partir do presente. Então, ele reorganizou um pouco o passado, nas várias entrevistas que ele deu e dá, um pouco a partir de para onde a oficina foi, um pouco em torno dele. Até final de 68, ainda tinha essas forças em luta. E acho que só para terminar, acho um exemplo curioso, né, disso, quando eles montam o Galileu Galilei, em 68, uma peça do Brecht, um projeto do Fernando Peixoto. Naquele momento, o Zé Celso odiava a peça, não queria montar aquela peça, mas ele volta do Roda Viva, depois de fazer Roda Viva, e ele fala, tá bom, eu aceito dirigir, porque tinha sido uma decisão coletiva do Oficina, e muito capitaneada pelo Fernando Peixoto. E o Fernando Peixoto fala no livro dele que ele escolheu montar o Galileu ali, que seria um tipo de antídoto para essa tendência irracionalista que vinha tomando conta da Oficina. O Zé Celso aceita e fala, eu aceito com uma condição, que o coro dos jovens que fizeram Roda Viva comigo participe da montagem. E eles participam. E aí é uma luta, uma batalha interna na Oficina. Os velhos atores da Oficina de formação stanislavskiana, ligada à concretude da situação, grandes atores que trabalharam com Eugênio Kuznet, fizeram, né, uma longa laboratórios de estudo de anos de trajetória, entraram em atrito direto com essa juventude que achava eles todos uns caretas velhos, eles chamavam dos representativos, quando a questão não era mais representar, era ser, era agir. Então ele monta um espetáculo, Galileu, um ano depois do Rei da Verdi, 68. Ele monta um espetáculo que são praticamente 2 espetáculos em guerra na mesma peça. Porque ele bota esse coro de jovens para fazer a cena do carnaval. A Maria, que estuda o Brecht, conhece essa cena, a cena do carnaval em Florença, do Galileu, que é quando as ideias do Galileu chegam no povo.
Tá? E aí, essa cena do carnaval, que é quando as ideias dele chegam no povo, era feita pelo coro. Era a única cena que o coro dos jovens fazia. Só que esse coro entrava e mudava a peça. A peça, que é ver os fragmentos de filmagem que tem, é muito engraçado, porque as primeiras cenas são cenas ligadas a um épico mais clássico, né? Então, do gesto social, das personagens. Você vê o Galileu conversando com o André, cenas assim. De repente, quando entra o coro, vira uma peça, parece o Paradise Now do Living Theatre, que era tipo uma peça que o coro destrói a plateia, mexe nas pessoas, começa a gritar. E esse coro que no começo tinha 10, 15 minutos, com o andar da temporada, passou a ter 1h30. Passou a ser maior do que o restante da peça. E esses jovens entravam muitas vezes como parte da experiência de ação que eles queriam trazer para o teatro, tomavam alucinógenos, entravam buscando fazer uma expansão de consciência ali naquele momento. E, claro, uma espécie, como se o Zé Celso tivesse voltado para a oficina com seu pequeno exército particular, e um exército que tomou de assalto a oficina. Porque logo depois disso, todos esses antigos vão saindo um a um da oficina. E o Zé Celso vai ficando com essa juventude, e com essa juventude que ele vai formar a ideia de teatro, né, na década de 60, ou seja, para ele o teatro está morto. Agora é preciso uma nova coisa chamada ato, ou seja, uma espécie de ação ligada ao ato, ao agir, ao acontecimento, onde não mais fazia sentido representar, repetir. É quase uma espécie de um prenúncio do que a gente chama hoje de teatro performativo, no que ele tem de mais radical no teatro performativo, que é esse grande acontecimento do presente, esse happening, esse muito antenado com as tendências da década de 60, da contracultura, essas tendências que buscavam romper com a ideia da arte como obra, e buscavam trabalhar com a ideia de arte que fosse mais do que arte, que fosse acontecimento social, político, expansivo de consciências. E lá no Galileu é o entrechoque desse teatro. E o Zé Celso vence. Essa é uma questão importante da oficina. O Zé Celso vence no oficina, toma conta, e aí ele pode construir a narrativa sobre o que é a oficina até hoje. Gente, é maravilhoso. Eu queria conversar, na verdade, com você, mas vai ser em outro momento. Tá, escreve alguma coisa, publica sobre a questão da agressividade, que eu acho interessante. Ela como esse ato, é o ato agressivo, né? O Schwartz vai falar disso também, e é muito interessante como você lê isso. Eu achei engraçado também no seu trabalho que você escolheu uma frase do Zé falando do Galileu, xingando o Galileu, aquele Galileu enganador, porque o Brecht dialeticamente diz, eu sempre guardo isso na cabeça, essa é a história mais que clara do telescópio que o Galileu inventou, que inventara. Isso deve ser tradução do Peixoto. E aí o Zé pega isso e denuncia, tipo, Galileu era um farsante. Exatamente. Muito bom. Não por acaso, Maria, a próxima montagem, depois de ele vencer a batalha, vai ser o quê? Selva das Cidades. Sim. Uma das primeiras, se não a primeira peça do Brecht, que para o Zé Celso é o Brecht anárquico, é o touro selvagem, é o Brecht que não tinha sido ainda contido pelo discurso racionalizante do comunismo. Era um Brecht livre para ele, né? Não por acaso, né? Querido, acho que a gente não pode mais, porque é muito assunto. Chico, você quer complementar, querido? Queria agradecer muito ao Paulo, porque é interessante que a gente observa que você faz um desenho dessa história do teatro, que vai do geral para o particular, né? A gente fala do movimento dos 60 e acaba no Zé Celso, e depois a gente vê como é que ele se desenvolveu até hoje. Não querendo tirar o mérito do Zé Celso e tudo mais, mas você entende por que a oficina é a oficina que é hoje, né? Ele era outra coisa, se modificou por umas questões de luta e acaba nesse teatro que a gente assiste, que em alguns momentos ele beira mesmo uma palavra que você usou, que é o pajé, né? Porque quando não tivermos mais Zé Celso, esse teatro permanece ou não? É um teatro muito pessoalista, né? Muito fincado numa figura, numa unidade. Total. Quando sacerdote, ele fundou, né? Quando ele fundou esse sebastianismo à la Zé Celso,
eu vejo, quando eu assisto os espetáculos dele, eu adoro, mas chega um momento que você fala, se você tem um pouco de racionalidade, você sai desse transe que ele propõe, tudo fica muito estranho, né? Eu fui assistir os Sertões, chegou uma hora que a peça durava o quê? 7 horas. Chegou um momento que eu falei assim, gente, desculpa, vou embora. Larguei os alunos lá, fui embora, e aí eu fui tomar um café, fiquei 2 horas fora, voltei e estava a mesma coisa, e as pessoas estavam dentro de um ritmo, de um transe, né? Não, e é gostoso, muito é louco. gostoso o transe, gente. Eu tenho que falar, os excessos têm talento, naquela louca, né? Não, inegável, inegável. Me interessa como ele é simbólico do país, na verdade, né? Isso que você faz um pouco, e como que a gente entende, e ele é o país em nós, né? Não é aquele país outro que a gente está atacando e está falando, como que pôde voltar essa coisa toda, estávamos iludidos, não, né? Nós estávamos, talvez, revolucionando, né? Alguma coisa assim. Essa é uma palavra do Zé da década de 60, porque ele falava, olha que curioso, é uma boa lembrança da Maria, ele falava, não se trata mais de revolução, mas de revolição. Volição é o querer, né? A vontade, é uma retomada da vontade desejante do ser. A revolução social não faz sentido retomar a função desejante pessoal. Por isso que ele trabalha com esses rituais que seriam formas de despertar essa função desejante do indivíduo, seria o prenúncio, aí sim, de uma revolução. Então, essa revolição é uma questão que, para ele, é pertinente até hoje. A gente encerra com isso. O nosso salto lacaniano hoje é da revolução à revolução. Ponto de interrogação para ficar melhor. Permaneçam em casa, tá? Vocês podem achar que é quadrado, vocês podem achar que é antigo, mas é importante ficar dentro de casa. Beijo. Beijos. Tchau, Paulo. Valeu. Beleza, gente. Brigadíssimo pelo convite. Acho que é uma delícia conversar, da vontade de ficar a tarde inteira aqui conversando disso, que acho que tem um monte de coisa para conversando. Mas foi uma delícia, ótimo ver vocês nesse momento de isolamento, mesmo que assim a distância dá um alento no coração, poder conversar e ver as pessoas, né? Então, obrigado pelo convite, é isso aí. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.